Olá, eu sou Maurício Bernardes e sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Design e Expressão Gráfica, Faculdade de Arquitetura. Nesta aula, nós vamos aprender como fazer a comparação da saúde de dois projetos muito similares por meio da análise valor agregado. Lembro que no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo específico só sobre a teoria da análise valor agregado, o que é que significa, de onde vem e seus principais indicadores e variáveis. Também mostro em outro vídeo como é que nós fazemos uma análise de um projeto especificamente no MS Project por meio da análise valor agregado. Nesse aqui, agora nós vamos fazer uma comparação da saúde de dois projetos. Eu peguei dois projetos, o primeiro, projeto 1, e o segundo, projeto 2, já estão aqui abertos na minha tela. Aqui vocês veem um projeto 1 com a característica dele começar no dia 26 de janeiro de 2021 e terminar no dia 11 de maio, isso é uma previsão de término. Ele já está parcialmente completado, já dá para perceber aqui, quem já está trabalhando com o Project, percebe que várias dessas atividades já foram executadas. E percebam também que até o prazo de execução agora do projeto 2 é muito próximo também do projeto 1. Enquanto esse aqui é 26 de janeiro e termina em 11 de maio, o projeto 2 ele começa em 4 de fevereiro e também termina 11 de maio, tem o mesmo término. Os dois referem-se ao desenvolvimento de um jogo de tabuleiro, ou jogo de mesa, por assim dizer. Tá? E eu peguei alguns dados que daqui a pouco já vou mostrar para vocês sobre esse projeto. Mas quando a gente tem um problema desse tipo, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os dias que a gente precisa fazer essa análise. Então, um problema de análise de valor agregado muitas vezes nos remete inicialmente a uma indicação de uma determinada data de status, porque em determinada data de status a saúde do projeto pode ser uma, em outra data de status a saúde pode ser outra. Né? Então, para efeitos de comparação, eu escolhi aqui três datas de status, 1º de abril, 15 de abril e 30 de abril de 2021, onde eu vou extrair dados desses dois projetos, colocá-los numa tabela específica e aí para facilitar a comparação e aí fazer determinadas inferências sobre a saúde desse projeto. A análise de valor agregado, como vocês já devem ter visto nos outros vídeos, ela vai nos permitir fazer uma análise bem reta sobre o projeto, se ele está adiantado, se ele está no prazo, se ele está atrasado, se ele está acima dos custos, dentro dos custos, né, se ele está abaixo dos custos, como é isso. Porém, ela por si só, se você quer compreender, vamos dizer, em um contexto mais amplo, o projeto em si e as razões pelas quais ele está em determinada situação, só pela análise de valor agregado isso não é possível. A gente consegue ver tendências aí na análise de valor agregado. Esse projeto tem uma tendência forte de atraso, ou de adiantamento, ou vai estourar o orçamento. Mas a gente não consegue compreender as razões por que ele está assim. A gente pode ter algumas pistas analisando o project. Para poder compreender efetivamente o porquê dessa situação, é importante que a gente utilize outras ferramentas, outros instrumentos, outras técnicas. Na minha disciplina, eu sempre trabalho com o sistema Last Planner e eu faço uma vinculação utilizando também ferramentas de gestão ágil dentro da sistemática Last Planner. Sim, eu estou usando Scrum e Last Planner juntos. Então, Last Planner ali configurado no planejamento semanal, e aí a gente vincula isso como se fosse um sprint semanal, tendo aquelas rodadas diárias de Quick Kaizen, de melhoria contínua, mas a gente sabe que pela sistemática Last Planner, a gente tem aí no final da semana a indicação dos problemas pelos quais eu não consegui cumprir as minhas metas do sprint semanal. E são esses problemas que eu posso analisar para aí começar a investigar mais a fundo por que é que o projeto está atrasando ou não. Mas voltando então para a análise de valor agregado,
Primeira coisa que a gente vai ver é como é que a gente vai extrair esses dados. Veja que eu fixei as datas de 1º de abril, 15 de abril e 30 de abril de 2021 para fazer a comparação da saúde desses projetos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para cada um dos projetos é extrair esses valores. Para fazer isso, eu vou em tabelas, mais tabelas e procuro o valor agregado. Lembro a todos que esse procedimento já foi visto também numa aula anterior sobre análise de valor agregado no Project. Então, não vou me deter muito aqui sobre esses passos. Bom, então aqui eu vou na guia projeto e vou colocar aqui a minha primeira guia projeto, área status, em data de status, eu vou procurar então o meu 1º de abril. Então, vou pegar ali o 1º de abril e dou OK. Então, no dia 1º de abril, eu tenho as variáveis principais da tarefa 0, que é o que me importa, de valor agregado, valor planejado e custo real. Então, só para exemplificar, eu tenho 12.030 de valor agregado. Então, eu já vou levar esses dados aí para minha tabela. Então, tá aí, 1º de abril, 12.030 com 19. De valor planejado, 12.796 com 10. 12.796 com 10, daí para perceber. E custo real de 13.638 com 23. Está aqui, 13.638 com 23. Tá? Então, eu peguei simplesmente todo esse meu projeto. Então, aqui no Project, e só setei aí as datas de status especificamente para o dia depois 15. Copiei os valores para a tabela, valor agregado, valor planejado e custo real. Depois eu vim aqui também para dia 30, fiz a mesma coisa, peguei os valores e passei lá para o quadro que eu estou montando. Então, peguei todos os dados e eles já estão aqui. Fiz a mesma coisa para o projeto 2. Abri o projeto 2 e, da mesma maneira, eu copiei os dados de valor agregado, valor planejado e custo real para as datas de status de 1º de abril, 15 e 30 de abril. Também eu peguei algumas informações adicionais. Eu peguei o custo total do projeto 1. Vejam que são projetos muito similares, porque eles acontecem praticamente no mesmo período. Há uma diferença porque as equipes que os desenvolvem são equipes diferentes, mas têm o mesmo número de pessoas, com as mesmas especialidades. Porém, elas planejaram seus projetos de maneira diferente e executaram e controlaram também de maneiras próprias, específicas, seguindo as minhas orientações, obviamente, mas sempre estando sujeitas às suas rotinas, às suas incertezas, e isso realmente acabou configurando nesses dados que estão aí sendo apresentados. O projeto 1 ele foi orçado em R$22 mil e o projeto 2 em R$15 mil, R$7 mil de diferença. Tá? Mas isso não quer dizer que o 22 é melhor ou 15 ou o projeto 1 é melhor por ser mais caro ou o 2 é melhor por ser mais barato, de forma alguma. Tá? Isso não quer dizer nada, só quero fazer uma comparação de ordem de grandeza. Bom, e eu também procurei no Project a variação de término. Exatamente no momento que eu peguei os arquivos do Project, eu fui na tabela variação para saber, dentro daquela posição que o arquivo foi entregue a mim, em que ponto estava a variação de término desses projetos. Tá? O que quer dizer a variação de término? A variação de término quer dizer que todo número positivo significa que, naquele momento de controle, já existe. Se a variação de término é positiva, é que eu já estou com a projeção de atraso de entrega de 13 dias. Se é negativa, eu estou com a projeção de adiantamento no número de dias que está ali no sinal negativo. E se é zero, eu estou com a projeção de atraso, a projeção de entrega no prazo. Então, a gente já percebe aqui
que a gente tem no projeto uma projeção de atrasos de 13 dias e na projeto 2 de estar no prazo. Onde é que a gente pega esses valores de variação lá no project? É exatamente, eu tenho que ir lá em exibir, tabela, variação. E aí você, na linha 0, você procura ali variação do término. E aí você tira esse valor aqui, exatamente para compor a sua tabela. Tá? Bom, uma coisa que a gente pode agora fazer é análise dos dados do valor agregado. Pois bem, você sabe que o IDP é o Índice de Desempenho de Prazo e o IDC é o Índice de Desempenho de Custo. O IDP ele é dado pelo valor agregado dividido pelo valor planejado e o IDC é dado pelo valor agregado pelo custo real, né? Pelo custo real. Dividindo então essas variáveis, eu encontro então para o dia 1º/4, o projeto 1 estava com IDP de 0,94 e o IDC de 0,98. O que é que significa isso? Veja, o IDP de 0,94, ele significa que eu estou com um atraso de 6% conforme quando eu comparo o executado com o planejado. Basta ver que no dia 1º de abril, eu deveria ter já executado, em termos de projeto, 12.796,10. Porém, o que eu executei efetivamente foi 12.030,19. Por isso que eu estou aí atrasado. E nessa relação, então, dá o número 0,94, eu tenho que converter isso para o percentual, então para 1 é 0,06, transformo isso em percentual, então tenho um percentual de 6% de atraso. Já quando eu estou analisando o custo real, já falei disso no vídeo anterior, então aqui eu estou analisando o índice de desempenho de custo, você perceba que eu gastei mais, né? Gastei mais do que eu efetivamente agreguei. Então, o que está dizendo aqui é que eu estou no dia 1º de abril com 12% acima do custo. Então, eu estou com projeto 1, 1º/4, eu tenho uma projeção de atraso de 6% e já estou com a projeção de orçamento estourado, ou seja, estar acima do orçamento 12%. Isso é muito interessante em cima desse projeto, porque quando a gente vai analisar lá o 15 de abril, lá no 15 de abril, a projeção de atraso, ela praticamente ela é revertida. A gente vê aí que o IDP passa para 1, então aqui eu já estou com a projeção de estar no prazo, né, no dia 15 de abril, com o custo permanecendo acima aí 12%, né? Aqui é 88, é 12% acima do custo. O 0,88 é 12% acima do custo, que para 1 é 0,12. Então, isso dá, exatamente convertendo em percentual, 12% acima do custo. Parece que aqui houve um primeiro indício de que nesses 15 dias houve um esforço, né? Houve um esforço para se manter ou se recuperar algumas atividades que estavam atrasadas, quer dizer, o desempenho, por assim dizer, nos 15 dias de abril foram muito interessantes, porque me fizeram recuperar aquele atraso de 6%. Mas vamos dizer assim, aquele esforço antes até mesmo de abril para chegar até aqui no 0,88, né, o que possivelmente aconteceu em março, ela se perpetuou, ela continuou aí até 15 de abril. E o que acontece, então, nos últimos 15? Veja que o término desse projeto é para 11 de maio. Então, agora, 30 de abril, já está muito próximo quase da entrega desse projeto. Então, o que se percebe aqui é que houve novamente um problema
né? Porque nesse ponto aqui a gente estava no prazo no dia 15 de abril, e aí quando vai chegar lá no dia 30, a gente chega com 12% de atraso, né? Uma projeção de 12% de atraso, e eu aumento até o orçamento estourado. Estou com a projeção de 16% acima dos custos, e ainda com a variação de término de 13 dias. Bom, essa é uma análise reta que eu posso fazer, mas aí eu preciso investigar particularmente esse período aqui para o projeto 1, do dia 15 de abril a 30 de abril, porque há um primeiro indício de que ele estava melhorando aí do dia 1º de 4 a 15, porque ele estava entrando num prazo. Bastava que a gente realizasse algumas ações na próxima quinzena para tentar, possivelmente, garantir alguma economicidade às atividades para tentar recuperar esse orçamento que estava estourado, mas isso não aconteceu. Até aumentei o custo e ainda atrasei ainda um pouquinho mais o projeto, fazendo com que todo o meu projeto fosse empurrado, a data de entrega do projeto fosse empurrada 13 dias para frente. Vamos dar uma olhada o que aconteceu nesse projeto, lá no Project. Sempre é bom dar uma olhadinha. Veja que eu não vou conseguir todas as informações necessárias para justificar esse desempenho, mas agora olhando o Project, eu posso ter uma noção um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo. Então, no projeto, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai ver o project, nesse caso, vai na tabela de entrada, pura e simplesmente. Procura a tabela de entrada, bem direitinho, ali o meu projeto 1, olha, ele está aqui. E aí, coloca a tua escala de tempo de tal sorte que você se posicione ali no período que a gente estava querendo ver, né, que é mais ou menos na metade, né, de 15 de abril até 30 de abril. E você deixa sempre o teu, por assim dizer, aqui ó, o início e término aberto, verificando também a coluna de indicadores para ver o que é que está executado ou não, tá? E aí vai dando uma olhada o que é que estava acontecendo. Bom, num primeiro momento, se você for ver a atividade como um todo, o projeto como um todo, ele teve uma característica interessante de começar adiantado até em fevereiro. Ó. Era para começar aqui e ele começou antes, mas aí depois algumas atividades começaram a atrasar. A gente está vendo aqui a linha de base e depois eles começaram a atrasar um pouquinho essas atividades. A gente já começa a perceber que todo mês de fevereiro a gente tem uma determinada linha de base e alguns atrasos foram constantes. Existem alguns adiantamentos aqui, né? Aqui, ó, mostra que estava adiantado, mas a gente percebe que várias dessas atividades elas aconteceram em atraso, que é o que está fazendo com que ele vamos dizer, um atraso acaba gerando um atraso mais lá na frente. Então a gente está acabando empurrando desde o início do projeto esses atrasos para as atividades seguintes. Então, nesse momento eu gosto muito de olhar a representação gráfica do diagrama de Gantt exatamente para fazer a comparação da linha de base, né, do que é que tem da linha de base com os possíveis atrasos. A gente já percebe que até abril a gente teve muitos atrasos, que justifica exatamente os índices em si. Mas eu queria agora compreender o que houve com exatamente ali o período do projeto em si, né? Então seria interessante a gente dar uma olhadinha no período do projeto em si, relativos a 15 de abril a 30 de abril. Então, se a gente for dar uma olhada, o que aconteceu ali de 15, né, de 15 de abril, 15 de abril, vamos procurar aqui, 30, são exatamente atividades referentes à execução de vídeos, né? Apresentação final de vídeo. A gente está ali final de abril. Ó,
apresentar vídeos para execução. Então, eram coisas que estavam vinculadas, possivelmente, à parte da prototipagem ou testes de testes de jogabilidade. Apesar deles conseguirem cumprir as validações e ajustes, ó, isso é uma coisa super interessante, eles conseguiram até fazer uma antecipação disso ali no início de abril, é o que justifica possivelmente todas essas antecipações antes da linha de base, né? Todas essas antecipações ali antes da linha de base, se você for ver, ali, ó, no dia 1º de abril, 7 de abril, você vê que eles estão conseguindo antecipar muitas coisas, é o que justifica o índice no dia 15 de abril de o projeto voltar ao prazo, porque eles começaram com uma série de atrasos e aí eles, com o decorrer da primeira quinzena de abril, eles foram adiantando algumas coisas, né? Foram adiantando algumas coisas e justificou exatamente a que o projeto ficasse no prazo. Mas depois do dia 15 de abril, se a gente começa a observar que as atividades de projeto eles conseguem executar normalmente, né? Ó, até antes, né? Porém, possivelmente devem ter algumas atividades relativas, olha aqui, ó, a questão da gestão do projeto em si é que eles acabaram atrasando. Então, várias coisas de gestão que eles deveriam executar acabaram não sendo executadas e foram empurradas para o meio de abril, né? Para o meio de abril para frente. Então, isso acabou acarretando esse atraso. Obviamente, eu teria que dar uma analisada agora nos dados advindos do planejamento semanal para incorporar um pouquinho mais essa minha análise, mas como eu gostaria de parar apenas, né, como é que a gente faz análise de projetos e comparação desses projetos com análise de valor agregado, então paro por aqui. Tem alguns indícios que são suficientes. Vamos passar então para o projeto 2. Então aqui está o projeto 2, né? O projeto 2, tirei também todos os dados relativos ao projeto 2 aí no nosso também na análise de valor agregado. Então a gente tem aqui o que é que aconteceu com o projeto 2. Se a gente vai dar uma analisada no projeto 2, eles estavam com 3% de atraso no dia 1º/4 e estavam 6% abaixo do orçamento, né? 6% abaixo do orçamento. Então, possivelmente, o que é que estava acontecendo aqui? Eles estavam trabalhando com um grau de esforço um pouquinho abaixo do que deveria ser necessário, né? Tanto é que o orçamento acabou sendo, essa previsão de gastos acabou sendo menor. Se eles tivessem se empenhado um pouquinho mais, talvez eles tivessem batido a meta. Aí o que é que acontece? No dia 15 de abril, eles acabam tendo uma previsão de adiantamento de 3%, né? De 3%. E com uma economia também de 3%. Ele baixa aqui um pouquinho, ó, de 6% de economia para 3%, mas eles já começam a se equilibrar um pouquinho mais. Parece que há um esforço maior da equipe em cumprir os prazos, né? Mas você já vê que os índices são bem melhores do que o projeto 1 nesse ponto. Aqui a gente tem 6% e 12%, aqui está no prazo de 12% acima dos custos, e aqui eles estão sempre regulando em 3%, 6%, né? Depois aqui está só 3% adiantado, com 3% abaixo do custo, então aqui até o sonho de consumo de todo gestor, se você for ver. E aí quando a gente chega no dia 30, acontece alguma coisinha que no dia 30 eles estão com 16% de projeção de atraso, porém com também aí dentro dos custos praticamente, com 3% abaixo dos custos.
com uma variação de término de 0 dias. Então, mesmo com essa projeção de atraso, é possível rever esses indicadores. É o que quer dizer que que o projeto está indo muito bem, obrigado. Tá? Uma coisa que você pode estar com uma dúvida, mas como é que ele pode estar no dia 30 de abril se o projeto é para entregar no dia 11 de maio, com 16% de projeção de atraso e ainda não impactou o término do projeto? Porque o que acontece é que algumas dessas atividades que estão garantindo essa projeção de atraso podem não estar no caminho crítico, né, para o peso do valor agregado, para os índices que entram no cálculo do valor agregado em si, podem ser tarefas normais que tenham algum tipo de folga e essa folga possa ser consumida normalmente, fazendo que não impacte aí no término do projeto. Vamos dar uma olhadinha como é que esse projeto está se comportando lá na tabela de entrada? Então, eu tenho aí o projeto 2. Vamos dar uma olhada. Ele começou aqui bem no prazo, né? Você está vendo que é bem direitinho, né? A gente vê os primeiros atrasos ali em fevereiro, porque por enquanto eles estão cumprindo a meta corretamente, tá? A meta deles está bem direitinho. Então, eles vão executando o projeto. Existem pequenos atrasos ao longo do projeto. A gente percebe um alinhamento muito grande com relação à linha de base com a linha com o que está sendo executado, né? Praticamente uma coisa em cima da outra, né? Ó, tudo muito bem determinado, muito bem fechadinho. O que me interessa, então, é tentar chegar lá naquele momento onde eles estavam por assim dizer, no final de abril para início de maio. Então, isso eu gostaria de saber o que está acontecendo aí nesse projeto. Possivelmente a gente pode ter algumas questões relativas a cartas. Ó, a gente já começa a perceber aqui que no desenvolvimento do jogo, apesar de eles estarem no dia 15 de abril bem equilibrados, a gente vê que teve aqui atividades que foram executadas adiantadas e outras que acabaram atrasando. Mas aí essas variabilidades acabam se compensando, né? Umas eu consigo fazer mais cedo, outras mais tarde, aí eu consigo aí fazer uma compensação disso. Elas acabam se balanceando. O meu problema é quando a gente chega na segunda metade de abril, porque aí sim a gente começa a ver questões relativas a um atraso grande de 16%. Então, se a gente vai dar uma olhada na metade, exatamente nessa metade de abril, o que a gente percebe é que tem algumas atividades que acabaram ainda não sendo executadas, como a validação técnica com profissional e psicóloga, você está percebendo ali, ó, né? E essas outras que estão sendo atrasadas em decorrência dessa atividade da validação técnica. Então, o que eu levo a crer, né, que essa validação também ela é importante, né, para a realização da tarefa. Mesmo a gente tendo lá no final, se você for ver, ó, várias atividades lá do final, sendo realizadas, né, sendo programadas para serem realizadas de uma, vamos dizer assim, de forma antecipada. Porque isso aí, como estava colocado em rede, quando a equipe começou a colocar dados reais, de início e término reais, isso aqui começou a ser atualizado e algumas atividades começaram a ser antecipadas, o que foi muito bom para o projeto em si. Porém, eles deixaram essa metade aqui, toda a parte de teste de jogabilidade, a desejar, não conseguiram executar essa validação. A gente consegue perceber aqui que nenhuma delas chegou a ser
efetivamente executada, né? Dá para ver que elas não estão marcadas, ticadas em si, né? Isso quer dizer que, apesar de elas estarem riscadas aqui, por não ter uma marca, quer dizer que ela não ainda está fechada a 100%, então tem muitas atividades para acabar ou para ser executadas, efetivamente ainda não foram executadas. Então, os dados aqui, né, eles sugerem, então, que a gente teve um problema nesse projeto, particularmente na área de validações. Né, na área de validações. Na área de validações, e por estar dependendo de um terceiro, eu estou colocando minhas fichas aqui. Como eu falei, para fazer essa comparação, eu precisaria ter também uma análise dos planos semanais. Mas, para efeitos de análise de valor agregado, então agora eu já tenho um big picture dos dois projetos em si. Voltando então para essa comparação, percebe-se em termos de saúde que o projeto 2 ele é um projeto que está sendo conduzido de uma forma mais coerente com, vamos dizer, as ferramentas, as técnicas de gestão de projetos. A equipe está conseguindo ter um controle efetivo de suas atividades, não está havendo variabilidade em termos de execução de serviços significativas. As diferenças, né, os pequenos desvios, eles são naturais, estão ocorrendo. Porém, na segunda quinzena de abril, tiveram alguns problemas com a parte de uma contratação de uma psicóloga, né? Mas isso acabou, claro, obviamente, atrasando as atividades de prototipagem, mas de qualquer maneira existiam diversas outras atividades que estavam sendo adiantadas e foram adiantadas também nesse texto final do projeto, fazendo que não houvesse impacto na variação de término. Então, nesse sentido, a saúde do projeto 2 ela é melhor do que a saúde do projeto 1, assim como foi colocado. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido como a gente consegue fazer uma análise de valor agregado comparando a saúde de dois projetos.